Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade à nossa aula de tempos verbais, hoje a gente vai se aprofundar no Present Perfect, né? Não somente a gente vai aprender a fórmula dele, a estrutura de uma frase no Present Perfect, mas também a gente vai detalhar quais as situações em que você usa o present perfect. Por quê? Esse é o tempo verbal mais complicado para nós brasileiros. Por quê? Nós costumamos pensar, conjugar os verbos em inglês, montar frases em inglês baseado na nossa mentalidade brasileira, né? Só que isso muitas vezes não funciona e eu vou mostrar mais para frente onde que os brasileiros erram no present perfect. Mas vamos primeiro falar das 6 situações em que ele é usado, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o present perfect ele é o divisor de águas do seu inglês. O seu inglês se divide antes do present perfect e depois do present perfect. Eu digo que ele é a passagem do intermediário para o intermediário avançado, né? O aluno que domina o present perfect, ele pode dizer que ele é um aluno avançado no inglês. Então vamos às situações para o vídeo não ficar muito longo. A primeira situação é essa daqui, ó. Actions that started in the past and continue into the present, né? Actions that started in the past and continue into the present. Ok? Então vamos dar uma cor bonita aqui para ele. Vamos ver. Aqui, ó. Actions that started in the past and continue into the present. Ações que começaram no passado e continuam no presente, né? Por exemplo, I have worked, ó, estamos aqui, ó. I have worked at Comunicare since 2019. Eu tenho trabalhado na Comunicare desde 2019. Ó, você percebeu que eu falei eu tenho trabalhado? Né? O grande erro dos brasileiros, que eu vou falar mais lá para frente, mas já vou falando agora. Ó. Aqui no Brasil, a gente não costuma falar assim, eu tenho trabalhado. Né? Eu tenho trabalhado na Comunicare desde 2019. Não. A gente fala assim, eu trabalho na Comunicare desde 2019. É por isso que o brasileiro, na hora de formar frase, ele vai acabar fazendo isso aqui, ó, cometendo esse erro. Ó. I work at Comunicare since 2019. Então, muitas vezes você vai falar uma pronúncia perfeita e vai errar mesmo assim. Por quê? Porque não é na pronúncia que você está errando, você está errando na construção da frase. Se você está falando de ações que começaram no passado e perduram no presente, então você deve usar essa estrutura aqui, ó. I have worked. I have worked at Comunicare since 2019. Né? Você pode usar o since e o for. Nesse caso aqui, o since ou for. Por quê? O since é desde. Desde. Essa palavra desde, ela dá uma ideia de que algo começou lá no passado e continua no presente. Desde. Né? E o for também. Só que o for, quando você usa o desde, você usa a data o ponto de início. Ó, desde 2019. Certo? Aqui, quando você usar o for é por, tá? Quando você usar o for, você vai usar o período que passou, a duração de tempo que passou, desde quando começou até hoje, até agora. Né? Então, o primeiro exemplo é o desde quando começou, o ponto de início. O for é por tanto tempo. Então, quando você usar o for, você vai usar
o período de tempo. Quando você usar o since, você vai usar o ponto de começo, o start point, ok? Então, ó, olha o segundo exemplo aqui, ó. I have worked at City Council for 18 months. Né? Então, ó, eu também comecei, a gente está aqui no mês de novembro, né? Eu também comecei a trabalhar na Câmara de Vereadores no ano de 2019. Né? Eu poderia falar aqui, ó, I have worked at City Council since 2019. Né? Desde 2019. Mas eu preferi usar o for. E se eu preferir usar o for, eu tenho que dar a duração do período. Né? I have worked at City Council for 18 months. Ok? Então, ó, o since é o start point. O for é o período. Ok? Ó, observação aqui, ó. Since, start point. Você tem que usar o ponto de start. E o for, você tem que usar o período. Ok? Então, o primeiro caso do Simple Present é esse. Né? E a estrutura é sempre essa, ó, é o have mais o particípio passado. Particípio passado, lembrando que você vai ter que olhar nessa tabela aqui. Está no meu outro vídeo essa tabela. Se você quiser, manda nos comentários aí que eu mando para você no seu e-mail. É essa coluna aqui, ó, do particípio passado, se for um verbo irregular. Se for verbo regular, você usa o ed. No caso, esse aqui é um verbo regular. Ó, work, só colocou o ed aqui, já transforma ele em particípio. Assim como passado também é a mesma palavra. Por isso que é verbo regular. Então, essa é a estrutura. Sujeito, mais o have ou has, se for terceira pessoa, e mais o particípio passado. Então, esse é o primeiro caso em que você usa o present perfect, em que as pessoas confundem com simple present. A forma interrogativa, como eu falei nos outros vídeos, você começa a interrogativa com o verbo auxiliar. Né? Have you worked at Comunicare since 2019? Yes, I have. Se a resposta for sim, yes, I have. Se for não, no, I haven't. Ok? Resposta curta é assim. Segundo caso aqui do... Deixa eu só copiar a formatação aqui. Segundo caso aqui, ó, do Simple Past, vai ser esse daqui. Actions that has just happened. Ações que acabaram de acontecer. Ações que acabaram de acontecer. Ó, quando eu usei esse exemplo aqui, eu estava em uma aula, né, situação real. Eu gosto de usar exemplos reais para o aluno entender a situação, entender o uso do tempo verbal. E eu tinha acabado de perder minha conexão de internet. A internet deu aquele pico e caiu e já voltou, né? Mas quando voltou, o que aconteceu? Os meus alunos perguntaram, Henry, por que aconteceu? Aí eu falei, I have just lost my connection. Eu acabei de perder minha conexão. Né? Aí você usa o just para expressar isso, que acabou de acontecer. Ó. Eu acabei de perder minha conexão. Ó. Eu tenho apenas perdido minha conexão. Você não vai traduzir assim. Você vai traduzir, eu acabei de perder, né? Eu acabei de perder minha conexão, né? Um aluno desavisado, ele vai fazer isso aqui, ó, eu acabei de perder, né? Eu mesmo, logo que eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei muito, por anos, eu falei desse jeito aqui, ó, sem estudar, né? Você não estuda, você acaba falando tudo errado. Então, ó, eu falava assim, ó, I just lost my connection.
I just lost my connection. Né? Eu acabei de perder minha conexão, mas isso está errado, né? O certo é I've just lost my connection. I've just lost my connection. Eu fiquei anos sem perceber que eles falavam esse Vzinho aqui. Esse Vzinho é a abreviatura de I have. I have just lost my connection. Então, vamos supor que você quer falar assim, eu acabei de limpar minha casa. I have just cleaned my house. Né? My wife has just entered the room. Né? Minha esposa acabou de entrar no quarto. Então, é o que acabou de acontecer. Né? Para fazer pergunta, mesma coisa. Have na frente, né? Então, have you just lost your connection? Have you just lost your connection? Você acabou de perder sua conexão? Né? Então, esse é o segundo caso do present perfect. Coisas que acabaram de acontecer. O terceiro caso vai ser coisas que você tem feito ultimamente ou recentemente. Né? O que você tem feito ultimamente? I have worked a lot lately. Eu trabalhei muito, eu tenho trabalhado muito ultimamente. Né? É o que você tem feito ultimamente. I have studied a lot lately. I have eaten a lot lately. Eu tenho comido muito ultimamente. Né? Seu amigo chega em você e me pergunta assim, chega em mim, né? Meu amigo chega em mim e fala, Henry, o que aconteceu que você tá gordo assim? I have eaten a lot lately. Eu tenho comido muito ultimamente. I have eaten a lot lately. Ok? Então, é o que você fez ultimamente ou recentemente. Ok? A quarta situação é ações repetidas. Ações repetidas é aquilo que você já fez uma vez, duas vezes, três vezes. Né? Então, olha o exemplo aqui. I have watched Titanic 10 times. I have watched Titanic 10 times. Eu já assisti Titanic 10 vezes. Né? Observação. Se não houver indicação de quando ocorreu a ação, use present perfect, que é o exemplo acima, né? Eu não falei quando que eu assisti o Titanic, mas eu falei que eu assisti 10 vezes. Agora, por outro lado, eu estou lendo aqui, por outro lado, se houver indicação de quando ocorreu, use o simple past. I watched Titanic 10 times last year. Eu assisti o Titanic 10 vezes o ano passado. O ano passado, ele já puxa o tempo verbal ele já puxa, já te induz a usar o simple past. Ok? Aqui o exemplo aqui de cima, eu não falei quando ocorreu a ação. Eu só falei que aconteceu 10 vezes. Já aqui embaixo, eu falei que o que eu fiz aqui aconteceu o ano passado. Ok? Então essa é a diferença. Para você diferenciar o present perfect do simple past. Né? Ações repetidas, você vai usar o present perfect. Agora, se você indicar quando aconteceu essas ações, aí é simple past. É o que aconteceu o ano passado. O quinto caso é quando você espera que a resposta seja sim. When you expect the answer to be yes. Então você vai usar muito a palavra already, já. Né?
Já. Você já fez isso? Você já terminou seu relatório? Né? Geralmente isso aqui ocorre quando há uma relação de hierarquia entre a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Né? Então, a pessoa que está perguntando, né, seu chefe chega em você e fala, sei lá, nome aí, Joãozinho, você já terminou seu relatório? Have you already finished the report? Have you already finished the report? Então, você já terminou seu relatório? Você já terminou o que eu mandei você fazer? Né? Relação de hierarquia. Né? O chefe e o empregado, né? A esposa e o marido. Já terminou, já jogou o lixo para fora, já lavou a louça. Né? Então, relação de hierarquia. Né? Aqui em casa tem hierarquia também. Aqui é regime militar. Então, ó, have you already finished the report? Você já terminou o relatório? Se a resposta for sim, yes, I have already finished the report. Sim, eu já terminei o relatório. Né? Olha, a posição do already aí é antes do verbo principal, finished. Né? Agora, se a resposta for não, você vai usar o ainda. Ou seja, que você tem a intenção de terminar. Eu ainda não terminei, mas eu vou terminar, né? No, I haven't finished the report yet. Yet é ainda no final da frase. Ou então, ainda no meio da frase é no, I still haven't finished the report. Eu ainda não terminei o relatório. Né? Então, quando você espera que a resposta seja sim, é assim que você usa o present perfect. E tem o último caso aqui, ó, que é life experience. Life experience. Você vai usar o ever, que eu vou traduzir como alguma vez na sua vida, o never como nunca e o already como já, que vocês viram ali na quinta situação. Então, ó, have you ever? Vocês já devem ter visto isso muito em filmes, em música. Have you ever, né? Have you ever traveled to Europe? Have you ever traveled to Europe? Você já viajou à Europa? Se a resposta for sim, yes, I have already traveled to Europe. Se a resposta for não é I have never traveled to Europe. Ok? Então, essas são as 6 situações do present perfect. A gente vai falar agora de common mistakes, né? A gente vai dar ênfase agora em como que os alunos brasileiros costumam errar esse tempo verbal. Common mistakes. Ó, primeira situação aqui, ó. Do you have a car? Do you have a car? Essa frase aqui nem é no presente perfeito. Ela é no simple present, né? Simple present. Simple present, a gente já viu que o auxiliar dele é do e does. Então, se alguém pergunta do you alguma coisa, você vai responder, se for sim, é yes, I do. Se for não, é no, I don't. Aí a pessoa te pergunta, do you have a car? Yes, I have. No, I haven't. No, I haven't. Não tenho. Tá errado. Por quê? O simple present, você vai falar no, I don't. Você não vai falar no, I haven't. O haven't, ele é auxiliar do present perfect e não do simple present aqui, ok? Outra situação aqui, ó, no português você fala isso aqui, ó. Eu trabalho no Exército Brasileiro há mais de 20 anos. Eu trabalho no Exército Brasileiro há mais de 20 anos, né? Então aí a pessoa, o aluno com a mentalidade brasileira vai falar assim, ó, I work at the Army for more than 20 years. Né? Sendo que a gente já viu lá atrás, no começo da aula, que é a ação que começou no passado e continua no presente. Então você vai falar o seguinte: I have worked at the Army for more than 20 years. Né? I have worked, não é I work. Embora a gente fale muito desse jeito no português, eu trabalho no Exército
por mais de 20 anos, não é assim que você vai traduzir para o inglês. No inglês, quando você for traduzir, você vai traduzir de acordo com o que eles costumam falar lá. Agora, se você vai traduzir de volta, você leu essa frase aqui, ó. I have worked at the army for more than 20 years. Se você quiser traduzir de volta para o português, aí você pode traduzir assim, ó. Eu trabalho e não eu tenho trabalhado, né? Então, é conforme o jeito de falar de cada idioma. Então, o jeito certo é a ação que começa no passado e continua no presente. É esse aqui que você vai falar. I have worked at the army for more than 20 years. Outro erro aqui, ó. Você fala assim, estou cansado ultimamente. Estou cansado. Eu estou cansado ultimamente. Não sei por quê, né? Aí você vai traduzir. Estou cansado ultimamente. I am cansado. Tired ultimamente, lately. Errado. Eu até passei um traço aí, ó. Ultimamente aqui, ó, lately, você tem que usar o present perfect. I have been tired lately. Eu tenho estado cansado. Eu tenho, ó, eu tenho estado cansado ultimamente. Ultimamente. Eu tenho estado cansado. Você tem que usar o present perfect. Não vai usar o simple present. Ok? Então, essas são as maneiras mais comuns de você confundir o present perfect com o simple present. Então, agora você já não tem mais desculpa para errar, você já sabe. Outra coisa, os alunos confundem muito também com o simple past. Né? Esse é clássico, né? Ó, português aqui, ó. Português. Você já foi à Europa? Né? A gente fala isso no português. Você já foi à Europa? Que tempo verbal é isso no português? É o simple past. É o passado. Né? Aí a gente vai lá e traduz. Passado é did. Did you already go to Europe? Did you already go to Europe? Não, tá errado. Tá errado. Você falou com a pronúncia maravilhosa ali, ó. Pronúncia de nativo. Did you already go to Europe? Falei bonito agora. Tá errado, porque o jeito certo é aqui, ó. Ó, vou até destacar aqui. Have you ever, né? Se você já foi para a Europa, eu estou perguntando de alguma experiência de vida que você já teve, né? Uma experiência de vida. Se você já foi para a Europa alguma vez na sua vida. Agora, vamos deixar. E se eu colocasse aqui, ó? Você foi à Europa. Você foi à Europa ano passado? Você foi à Europa ano passado? Aí sim eu tenho que usar, ó, ano passado é last year. Last year você tem que usar o simple past, ok? Aí sim você usa o simple past. Então, mas aqui, no caso aqui, ó, é experiência de vida, né? Life experience. Life experience você usa assim, ó. Have you ever, ó, have you ever. Sempre quando você for perguntar de experiência de vida para alguém, have you ever? Você já, né? Você já alguma vez na sua vida foi para a Europa? Né? Have you ever been to Europe? E não did you already go to Europe? Ok? No português, aqui, outro erro comum. Você já fez sua tarefa? Você já fez sua tarefa? Isso é o quê? Isso aqui é aquele quinto caso, quando eu espero que a resposta seja yes. Expect yes. Expect yes. Então, você já fez sua tarefa. Isso para nós é passado, mas então você não vai. Para eles já não, eles não usam passado nesse caso. Ó. Você não vai usar isso aqui, ó. Did you already do your homework? Tá? Super errado.
Did you already do your homework? Tá errado. Super errado. Então você vai usar o quê? O present perfect, que é isso aqui, ó, no inglês. Né, ó. Have you already done your homework? Né? Have you already done your homework? Você já fez sua tarefa? Né? Você já fez sua tarefa? Outro caso aqui também, ó, português. 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 Aqui, ó. Eu estudei inglês 3 vezes esta semana. Eu estudei inglês 3 vezes esta semana. Né? Então, ó, hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro. Né? A gente está numa segunda-feira. Num... Eu ainda posso estudar mais vezes. Né? Mas até agora, ó, é ações repetidas. Até agora, nesta semana, eu estudei 3 vezes. Ações repetidas. Ações repetidas é o quê? É isso aqui, ó. Você não vai usar o simple past. I studied English. I studied English 3 times this week. Não. I have. I have studied English 3 times this week. Que ações repetidas você vai usar present perfect, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os principais erros que nós brasileiros cometemos ao, ao não usar o present perfect, onde nós deveríamos, né? A gente acaba usando o simple present, simple past, né? Mas agora vocês já sabem e é só treinar. Fiquem atentos aí ao ler textos, assistir seriados, assistir filmes. Vocês sempre vão. Agora vocês vão perceber essas situações que eu falei aqui na aula, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula, ok? Bye bye.